Olá, amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 3 de junho de 2015, quarta-feira, véspera de feriado, aqui no Brasil pelo menos. Vamos então às movimentações do mercado brasileiro. Começando, como sempre, pelo gráfico diário do índice Bovespa. Beleza. Bom, se vocês acompanham aqui o Farol, vocês sabem que o candle de ontem, né, na minha percepção, conseguiu mudar o viés de curto prazo do mercado. A gente segue numa tendência de baixa, mas a gente conseguiu estabelecer um fundo aqui nos arredores da média móvel de 200. A gente conseguiu romper a média móvel de 9 para cima e virar ela para cima. Tá? E na minha percepção isso é o início de uma perna de alta que deve vir buscar a média móvel de 21 períodos e lá no íntimo eu acredito até romper essa média e dar continuidade a um ciclo mais altista que a gente vem tendo desde o início aqui foi em dezembro, mas começou a ficar mais claro a partir de fevereiro. Tá? Com o fundo que a gente marcou ontem, essa LTA passou a fazer sentido e isso permitiu o traçado de um canal de alta. Ok? O candle de ontem não foi qualquer barrinha, né, de alta, qualquer pregão de alta. Foi um pregão bem forte de alta, diferente desses outros pregões que foram capazes de desenvolver candles vazados. Isso aqui mostrou força realmente. Tá? Na minha percepção, a gente tem o início de uma perna de alta, mas esse início estava condicionado à superação da máxima de terça-feira, no pregão de hoje, quarta. Nós tivemos isso por pouquíssimos pontos logo na abertura, mas nós tivemos isso. Então, não ficou tão claro, exatamente como eu gostaria, mas houve acionamento e há aqui uma expectativa altista. O mercado fechou em queda, uma queda de 1,32%. Isso não é bom, mas não anula completamente o sinal. Se tivesse uma barra mais forte de baixa, mais ampla de baixa, o cenário ficaria um pouquinho mais delicado. Mas por enquanto eu ainda acredito no movimento de alta. Aqui não valia operar na ponta compradora, aqui não valia operar na ponta compradora, aqui até dava para pensar na operação na ponta compradora que não foi acionada, aqui não valia operar na ponta compradora, aqui passa a valer operar na ponta compradora. Se arriscar, a chance de tomar um stop. No mini índice, reparem que a linha d'água foi testada no início do dia. Aqui a gente teve a superação da máxima de ontem, ó, nos primeiros minutos de mercado, mas o mercado não conseguiu ficar acima da linha d'água. Tá? Pelo contrário, ele se manteve abaixo da linha d'água, testou novamente a linha d'água e daí fez um primeiro movimento através dessa barra elefante de baixo. Ela foi acionada, mas na minha leitura um pouco distante da média móvel de 21 períodos. Conforme a gente acompanha na Last Live, o ideal seria buscar aqui algum gift. O gift ocorreu, mas não foi fácil de operar. O ponto mais fácil de operar o gift, né, teria sido a partir desse ponto, mas com certeza não foi um cenário tranquilo. Tá? Na verdade, eu acompanhando o intraday com o pessoal, até uma percepção contrária, a chance de a gente buscar operações na ponta compradora aqui, em cima da retração de 0,382, né, no finalzinho dessa barra elefante, porque repara, olha a média móvel de 200 aqui sendo testada no gráfico de 15 minutos e também sendo testada no gráfico de 5 minutos. Então dava para buscar a operação, se o sujeito tem essa abordagem mais agressiva, né, eu até esperava um movimento corretivo nisso do pregão, para depois o mercado inverter e romper linha d'água. Era esse o cenário que eu gostaria de ter tido. O mercado não fez isso, mas ele fez a correção. Aqui era um ponto, dava para buscar uma entrada, e o mercado faz o segundo teste na média móvel de 200, aqui dá para buscar uma outra entrada, entra um pouquinho mais, na expectativa que o mercado consiga voltar lá para cima. Só que quando ele esbarrou nesse topo, a gente está olhando aqui o gráfico de 5 minutos, e começa a ceder, ele vai fazer o terceiro teste. Geralmente no terceiro teste o mercado rompe. Se fosse para segurar, deveria ter segurado. Mas não era um ponto, na minha percepção, na minha leitura, para fazer uma operação short. O mercado não ofereceu pontos
claro, para operar shorts no pregão de hoje. E eu vi a oportunidade para buscar comprinhas aqui e foram estopadas, mas com stop mínimo. Né? Essa é uma abordagem agressiva. Visualizando a movimentação que a gente teve aqui no começo do pregão, que deixou os preços abaixo da linha d'água, a postura mais correta seria buscar a operação na ponta compradora com o rompimento da linha d'água, o rompimento confirmado no intraday, e não a mera violação. A violação aqui não é um ponto para entrada. Seria no rompimento, esse seria o cenário ideal. Agora, o mercado fechou próximo da mínima, isso não foi bonito, tá, no gráfico do futuro. Eu ficaria ainda de fora e aguardaria, né, ou um sinal muito bom na sexta-feira. Lembrem, quinta-feira, Corpus Christi, nós não teremos mercado aqui no Brasil. Tá? Se na sexta-feira a gente tiver algum setup, talvez um rompimento de linha d'água para cima que permita entrada, eu vou querer fazer essa entrada e vou estar até pensando em carregar a posição para o gráfico diário. Tá? Mas se não houver uma entrada mesmo, acreditando no movimento de alta no gráfico diário, fica condicionado ao rompimento desse topo, que ainda não aconteceu. Certo? Ainda não aconteceu. Olhando o gráfico diário do futuro, né, desse convencimento WinM15, a gente tem uma situação, né, um pouquinho feia. O mercado acabou segurando com candle de força vendedora no suporte que foi rompido. Então isso aqui pode ser um pullback. Eu não acredito que seja, tá? Mas pode vir a ser. Tá? Então, se houver a perda da mínima aqui no gráfico diário na sexta-feira, o mercado pode querer desenvolver um movimento de queda. Eu estou acreditando num movimento ainda de alta, mas eu condicionaria essa entrada ao rompimento deste topo aqui. Ok. Muito bem. E no mercado americano? Bom, no mercado americano, houve uma tentativa do mercado de um movimento de alta fechar acima da média móvel de 21 períodos, mas a tentativa foi um pouco frustrada mais no final do pregão. Se deixou aqui uma sombra superior, mas ainda assim mostra que o mercado não quer cair, ou pelo menos não vai cair com facilidade, sem uma briga bonita. Por enquanto o cenário não fica definido, mas o viés altista vai se sobressaindo. Está vendo aqui o gráfico do Dow Jones. S&P 500 futuro, mesma coisa. Tá? Não conseguiu produzir um candle mais forte, não conseguiu ainda romper a LTB de curto prazo, que seria o ideal para a gente acreditar que uma perna de alta irá surgir, mas o S&P 500 futuro não fecha feio aqui no gráfico diário. Tá? E vai se consolidando aí um viés mais altista, que estava bem consolidado até aqui, né? E a partir desse candle aqui começou a se enfraquecer. Agora esse viés altista começa a se fortalecer de novo, a gente não teve um sinal mais forte de retomar no movimento de alta, senão seria um candle forte rompendo essa LTB. Dólar. A expectativa era de queda para o dólar. O dólar caiu e se recuperou, fechou até levemente positivo. Tá? O viés é altista. Correções devem ser interpretadas como oportunidade na ponta compradora. Tá? Um alvo para uma queda no gráfico do dólar perpétuo seria a faixa de 3.120. Tá? Mas se a gente olhar o vencimento atual, assim como a gente olhou ali o vencimento do futuro, em M15, olhando esse gráfico aqui, ó, o mercado já corrigiu até a retração de 0,382 diário e já buscou a cabeça do pivô de alta. Então, apesar do perpétuo a gente não ter batido no patamar de suporte mais forte, eu acho que não dá muito para ignorar o sinal que a gente tem no WDON. A superação da máxima já seria um argumento tecnicamente válido para entrar na ponta compradora. Talvez não uma posição muito pesada. E entrar mais pesado, se a gente visualizar uma correção um pouco mais ampla, mesmo aqui no N, que venha buscar a média móvel de 20 períodos, talvez a retração de 618, porque daí nós teríamos a correção mais bonitinha no perpétuo, que é o que eu geralmente utilizo para realmente me orientar nas operações. Tá? Então acho que aqui já é possível alguma posição. Na verdade, como a gente teve compra aqui, né, nesse rompimento seria acrescentar a posição. Não muito.
E se o mercado corrigir um pouco mais, daí sim acrescentar a posição. De forma um pouco mais pesada. No intraday, o dólar ofereceu uma operação bem bacana. A gente acompanhando a LS Live, a gente teve uma barra elefante acompanhando a linha d'água. O acionamento ocorreu e o alvo 3.134 marcou a mínima do dia. Confesso que eu fiquei bem tentado a virar a mão aqui e entrar long, mas faltou volume nesse candle de alta aqui. Se tivesse tido mais volume, percebe que nos 5 minutos a gente teve um Twin Towers, né? Mas faltou um pouco de volume no candle vazado. Isso me fez ficar de fora da operação. Teria sido um belíssimo trade. Tá? Então, essa foi a movimentação do dólar no dia de hoje. E aproveito para lembrar os senhores que sempre que vocês quiserem fazer remessas de dólar, comprar dólar físico, cartões, etc. Não só dólar, mas qualquer moeda, a Leandro Stormer pode fazer isso para vocês. Cotem conosco em câmbio@leandrostormer.com.br. Pronto, fiz um merchan. Juro. Expectativa para o juro era de alta. Essa alta ocorreu e alcançou o alvo de curto prazo em 13.620. Não há sinal de reversão ainda, apesar de a gente estar batendo na zona de resistência. Acredito então que os preços ainda vão insistir no movimento de alta e devo acreditar nisso enquanto não houver algum sinal de reversão. Pode acontecer já na sexta esse sinal de reversão, mas o mercado ainda tem que fazer sinal de reversão para a gente acreditar uma parada. E ainda assim o viés vai ser fortemente altista. Aqui não é para vender juro, para quem opera esse gráfico. O que provavelmente aconteceria se o mercado desse um respiro aqui seria formar uma boa resistência para a gente operar o rompimento posteriormente. Os principais papéis, a Vale ontem rompeu um pivô de alta, hoje confirmou, para mim é compra. A gente tem um candle feio hoje? Tem, mas acredito mais no movimento de alta do que no movimento de queda. Eu não operaria isso na ponta vendedora como uma operação de correção, né? Somente no rompimento de suporte. A Vale 5 estava melhor que a Vale 3. Vale 5 e BRAP 4 eram os melhores papéis. A BRAP acabou esbarrando aqui nesse gap aberto e deu uma segurada. Mas ainda vejo o viés mais altista. Mas no final das contas sobressai realmente a Vale 5. O gráfico ficou mais claro. Petrobras, com esse movimento que a gente está vendo, reforça então 12,30 como um patamar importante, no caso de suporte. Pode surgir daqui um ombro, cabeça, ombro, talvez. A assimetria pede para um movimento mais lateralizado, abaixo da média móvel de 20 períodos, emulando isso aqui, né? Refletindo isso aqui. Mas pode surgir um retângulo, o mercado pode vir buscar resistência lá nos 14,75. O importante é que agora, em 12,30, a gente tem um ponto importante para buscar por rompimentos baixistas. Esse seria um novo sinal realmente significativo para a operação na Petrobras, o rompimento desses 12,30. PTR3 não ficou tão clara, que PTR4 está mais clara. Setor siderurgia, Gerdau já perdeu força hoje, resolveu os ganhos de ontem, não vejo nada a ser feito aí. Talvez o rompimento desse patamar de suporte 8,65 mais adiante no tempo, ou a formação de um pivô de alta aqui no futuro. Por enquanto nada a ser feito. CSNA também já começa a voltar. Fez um dia de correção. Os Minas era o papel mais propenso a movimentos de queda. Continua com um aspecto favorável ao movimento de queda para buscar o fundo de abril. O setor bancário apanhou hoje, foi o que levou, foi o maior responsável pela queda no índice. O Bradesco não superou a máxima de ontem, volta a cair aqui próximo aos 28. Novamente desconfigura um cenário potencialmente altista. O cenário está um pouco esquisito realmente em Bradesco. Itaú volta a cair, não superou a máxima de ontem, então aquelas vendas que nós vimos aqui do rompimento desse patamar seguem válidas, mas já está próximo de um suporte aqui em 33,85, que é esse ponto aqui. Pode acelerar e buscar aqui embaixo, tá, mas acho que esse suporte que deve segurar. E Banco do Brasil, o gráfico que eu dizia que estava mais propenso a aproveitar um dia corretivo, um movimento de queda, e acho que foi. A gente teve uma queda de 3,62 em Banco do Brasil, Bradesco 2,29, Itaú 2,5. Então,
Estamos certo? Então afastou um cenário de stop, o mercado volta a cair com força, a expectativa é que que ocorra a manutenção desse movimento de queda. Outros papéis pelo gráfico diário que chamam a atenção no dia de hoje, não tem muita coisa. A CEMIC vem trabalhando num patamar aqui de R$14, R$14,15, faz até um ombro, cabeça-ombro. Está querendo romper a linha de pescoço, se perder a mínima já consideraria um rompimento confirmado. Pode buscar uma operação de venda. Vamos ficar atentos no intraday. Esse é um papel que pode fluir. Eu esqueci de falar de Marco Polo ontem. Marco Polo não confirmou, então falo hoje, né? Não confirmou o rompimento desse pivô pela perda mínima. Reagiu com força, ontem bastante volume. Esse volume é significativo e me sugere que a gente vai ter um movimento de alta em busca novamente aqui dos 3,20. Para mim, a superação dessa máxima é um ponto de compra, inclusive, que hoje foi acionado. Então, se reforçou muito o suporte em 2,69. Randon também reagiu bem ontem. Acionou a máxima hoje. O suporte não estava tão claro, agora começa a ficar um pouco mais claro em 3,48. Mas o gráfico da Marco Polo parece um pouco mais firme para retomar do movimento de alta. No semanal, não fechou abaixo da média móvel de 9. Segue respeitando essa média, provavelmente vai conseguir fechar respeitando essa semana. Até já com candle de cotação altista. PRML3 não perdeu a mínima de ontem, então acionou a venda. A venda, eu não consegui fazer uma operação short, mas encerrar a operação comprada que foi iniciada aqui, né? A perda mínima do pregão de hoje seria um novo sinalzinho até para uma venda que a gente não quer aceitar. Operar essas tosqueiras, o ideal é só na compra. Klabin. Na verdade, KLBN4, que não é o papel que a gente opera, mas tem um gráfico bonito, deu uma beliscada aqui para baixo, bateu nesse suporte, fecha num bonito 2 dias, superação na máxima poderia permitir a retomada do movimento de alta. Tá? Mas é um papel de liquidez muito complicada, R$500 mil operando hoje, não vale a pena. E a KLBN11 já acionou um sinal meia boca nesse 2G aqui. Agora tem que esperar o papel fluir. E se não for para entrar aqui, que não era um sinal forte realmente, a gente deve buscar alguma brecha para day trade para entrar, ou idealmente, eu gosto de fazer isso, esperar o mercado romper a LTB de curto prazo, talvez passar por cima da média móvel de períodos, para daí, a partir daí, voltar a se posicionar de forma mais significativa na ponta compradora. E isso é que chamou mais minha atenção para comentar aqui. Claro que teve outros papéis que se movimentaram mais. Por exemplo, a gente falou de TIMP3 ontem, o papel conseguiu resolver um bom movimento de alta. Enfim, a maior parte dos movimentos um pouco mais significativos do pregão de hoje são desdobramentos, são respostas a sinais que já aconteceram em pregões passados. Eu volto a frisar, aqui no Farol eu tento sempre chamar a atenção para os papéis que estão gerando sinal agora. Tá? Aproveitando que a gente está com o Timpen na tela, vamos falar de alguns cenários de day trade que chamaram a atenção hoje. Timpen é um papel para a gente ficar bem atento, né? No pregão de hoje fez uma barra elefante bem bonita no intraday, acionou e foi buscar o alvo lá em 10,17. Fechou 1 centavo acima do alvo da barra elefante na máxima do dia. Foi um day trade bem bonito. Ambev fez uma barra elefante terceiro candle do dia, acionou. Dava para operar? Dava para operar. Se tinha dúvida, a gente poderia tentar buscar o pullback e depois fez um belo movimento de queda, cumprindo aí os alvos. BRML3 fez um bonito rompimento de linha d'água, passando o preço por baixo das principais médias, perdeu a mínima, alcançou o alvo da RP. Ciel fez uma barra elefante bem baixista, bem acima da média móvel de 20 períodos, dava para operar pela perda mínima, conseguiu cumprir o alvo. MGLO3, Magazine Luiza, fez um bonito rompimento de linha d'água, a favor do viés, passando todos os preços para baixo das médias. Também foi uma boa operação. Natura também gerou aqui um bom rompimento de linha d'água a princípio, acionou e rapidamente estopou pela média móvel de 9.
Eu até mencionei que foi tão rápido aqui o stop pela média móvel de Nova que talvez a gente pudesse manter o stop inicial, tá? E estopar novamente num novo rompimento da média móvel de Nova que teria sido aqui. Mas, na regra cega, o stop se deu já aqui. Esses foram os movimentos que mais me chamaram a atenção. Nos principais papéis, a gente não teve muita coisa interessante. Então, fico por aqui, agradeço a audiência de vocês. Amanhã não tem pregão aqui no Brasil, então não tem farol. Sexta-feira a gente volta e provavelmente o volume da nossa bolsa vai estar um pouco reduzido, né? Sempre que tem feriado no meio da semana, a coisa dá uma murchada. Segunda-feira o mercado vai voltar toda novamente e eu acredito e torço para que seja um movimento de alta. Bom feriado a todos.